repreenda em nome de Jesus. Deus, permita, Jeová, que a maná para cada vida neste lugar, Abba Pai, seja saciado, Abba Pai, o seu estômago, porque a palavra fala que a comida é para o ventre é para a comida. Então permita, Jeová, que o nosso espírito seja fortalecido nesta manhã. Deus, fala em paz ao teu povo e ministra o coração de cada um nesse lugar, em nome santo de Jesus. Quem crê que é filho de Deus, dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Aleluia. Nós chegaremos até onde chegar as nossas crenças. Aleluia. Existem coisas que não é só ler. Nós precisamos ativar o nosso espírito sobre aquilo. Existem coisas que nós temos conhecimento, mas o nosso espírito não está ativado sobre aquilo. Nós estávamos no óbito do professor Dembe, pai do Gelson Dembe. Enquanto íamos conversando, o pastor Guli deu um exemplo de nações prósperas. E ele disse: toda nação que ajuda as outras nações, normalmente essas nações são as que estão a dominar o mundo. E como bons leitores da Bíblia, começou a ter oposição. E o pastor Guli deu um exemplo. Ele disse assim: olham para o povo de Israel. E a maior resposta bíblica que deram foi: o povo de Israel é uma exceção, então não pode ser. E o pastor pulou, disse: então olham agora, olha por exemplo para o Dubai. A resposta de um bom leitor da Bíblia foi: Dubai também não pode ser, porque Dubai faz parte da linhagem de Ismael, também faz parte da linhagem de Abraão. Esse aqui também não pode ser usado como exemplo. Mas naquele mesmo instante eu falei: Deus, que mentalidade escrava nós temos. Porque eu me lembrei que a Bíblia em Romanos 8 nos fala que nós somos filhos de Deus. Aleluia. E a Bíblia em Gálatas, no capítulo 4, está nos dizer que nós antes éramos gentios, mas fomos enxertados na linhagem de Abraão. Então a resposta bíblica está a dizer assim: se Israel é próspero, e também Angola, enquanto tiver cristão, tem que ser próspero os cristãos de Angola. Aleluia. E a palavra está a nos mostrar, ou seja, nós somos capazes de olhar que Israel é um povo de exceção, um povo abençoado, mas eu não consigo me olhar que mesmo não sendo israelita, eu também me tornei parte da bênção que eles usufruem. Aleluia. Eu me olho como escasso. Eu me olho como nasci na nação, no continente africano e na nação angolana. Minha nação é rica, mas só os que estão no poder usufruem da riqueza. Eu não consigo olhar que eu também sou filho de Abraão. As promessas da nação de Angola, as riquezas da nação de Angola também me cobrem, porque a promessa de Abraão é, sabe, por ti serão benditas todas as famílias de quê? Da terra. Irmão, todas, disse algumas ou disse todas? Se é todas, não tem exceção. Por isso é que eu digo, irmãos, existem coisas na vida, não é só ler, é ativar. Porque nós podemos ler que somos filhos de Deus, mas diante das circunstâncias nós vamos esquecer o poder que nós temos de ser filho de Deus. Aleluia. Nós esquecemos disso. Aleluia. Nós esquecemos disso. Eu estou a ler um livro. E o livro, ele ensinou algo. Disse: só aqueles que já receberam esse nível de visitação têm um patamar profético diferente. Estava lá o título, eu comecei a ler. E eu me lembrei. E eu estava a orar: Deus, me dê essa graça, por favor. E a resposta foi: você quer a graça ou quer ativar? Eu falei: ativar.
Deus, vou ativar o que, Yeshua? Não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê. Disse, eu não posso te dar de novo algo que eu já te dei. Eu só posso ativar. Eu disse, Deus, como vais ativar? Primeiro você precisa começar a acreditar que isso você já tem. Isso você já carrega. Aleluia. Então nós precisamos perceber que existem coisas tão escritas ao nosso favor, mas o nosso espírito não está ativado. O nosso espírito não crê que aquilo é uma realidade nas nossas vidas. Aleluia. Irmão, várias vezes nós nos sentimos frustrados porque oramos e parece que as nossas orações não foram ouvidas, não é isso? Parece que existe oração que Deus ouve e parece que existem orações que Deus não. Oramos bem, mas parece que a maior parte das nossas orações não são ouvidas e a menor parte das nossas orações são ouvidas. Então hoje eu vim compartilhar com os irmãos os segredos de que fazem as orações funcionar. Hoje eu quero passar para os irmãos 3 segredos que fazem as orações funcionar. Eu aprendi, tenho aplicado, eu tenho visto isso na minha vida funcionar. Aleluia. Então, amado, muitas das vezes nós nos frustramos com Deus porque nós estamos a orar. E nós sabemos que a oração é conversar com Deus. Mas eu tenho mudado a minha definição de oração. Eu tenho dito que para mim a oração é quando eu chego diante de Deus, expresso tudo o que está no meu íntimo. E Deus fala comigo tudo aquilo que está no seu coração. Para mim a oração é isso. É eu expressar, seja tudo que está dentro de mim, e Deus expressar o que está dentro do coração dele a respeito de tudo que eu penso, de tudo que eu sou. Para mim a oração vai mais do que uma conversa. A oração é um momento de comunhão, é um momento de você e Deus. Então, amados, e hoje eu quero trazer a ideia por que às vezes as orações não funcionam para começar. A palavra no livro de Isaías diz que mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, os nossos pecados, elas nos impedem para que Deus nos ouça, para que Deus ouve o nosso clamor, para que Deus atende a nossa oração. Ou seja, o pecado nos impede de recebermos a resposta de Deus. Às vezes as orações não funcionam porque nós, como servos de Deus, estamos em pecado. Qual é o primeiro segredo? Não entre na oração. Isso está nos mostrar que você não pode entrar na oração sem reconhecer o Salmo 51. Nós temos que reconhecer que contra ti somente pequei. Irmão, nós às vezes entramos na oração, pá! Ele atrasou, por exemplo, não é isso? Está encontrando o povo, está a orar. Ele não fala mais, Deus me perdoa, Senhor, porque não tive temor no tempo. Senhor, lava-me, tem misericórdia de mim. Ele já começa, rababababa, oh Deus, minha casa, oh Deus, me prometeste. Irmão, o encontro de oração era às 18, você chegou às 19h30. Por mais que você tenha encontrado um ambiente bom, chegue, comece a reconhecer os teus pecados. Aleluia. Porque, amado, o pecado é como um véu preto que encobre o nosso rosto diante de Deus. O pecado é como um véu que impede as nossas orações fluírem. Irmão, várias vezes você tentou ligar para alguém e o sinal não passava para aquela pessoa. Você ouvia outra pessoa falar, alô, fulano, tu me ouve, Aparício, alô, alô. Porque havia interferência na comunicação, havia ruído. Nós aprendemos isso na língua portuguesa. No canal de comunicação, quando existe ruído, a mensagem não é eficaz. Qual é o ruído no espírito? É o pecado, é a iniquidade, é a transgressão. E Davi chegou no Salmo 51, falou, eis que iniquidade fui formado, e no pecado me concebeu a minha mãe. Até hoje
eu ainda sigo a regra que foi estabelecida no estudo de intercessão e no estudo de meditação. Primeiro passo, sondar o coração. Tu me sondas, ó Deus, e reconheço, vem em mim se é um espírito mau e guia-me pelo caminho eterno. Expulga-me, ó Deus, dos erros que me são ocultos. Irmãos, a Bíblia fala que todos pecaram em Romano e não há um justo sequer, aleluia. Então nós precisamos chegar na oração, reconhecer que nós somos pecadores. Por mais naquele dia você está vindo do monte, acabaste de jejuar do monte, está vindo Jesus, está vindo na oração. Quando você chegar na oração, então primeiro Deus, me sonda, porque do monte até aqui esse lugar, já pensaste, líder Banja também está fraco, esse dia não está orando mal. A Bíblia fala em Mateus 7:1, não julgueis para que não seja julgado. Pecaste ou não pecaste? Pecaste. A líder Banja também, aquela calça dele está mal, não sei o que, pecaste ou não pecaste? Não julgueis para que não seja que julgado. Irmão, estão entendendo? Aquela irmã também, aquela irmã foi e limpou a mão de Deus, aquele espírito não sei o que, não sei o que. Ei, irmão, está a julgar, é o espírito que te revelou você que quer orar, ou você que está a julgar a pessoa. E a palavra fala, hipócrita, antes de tirares a crave que está nos olhos do teu irmão, olha primeiro na ramela que estão nos teus olhos. Irmão, está a entender? Ou seja, nós pecamos no pensamento. Por mais que estás a vida a oração, nós a Bíblia, ou seja, desculpe, os estudos nos mostram que o homem tem mais de 100.000 pensamentos por dia e só 10% deles nós conseguimos controlar. Então é impossível nós falamos assim que somos 100% salvos. É a misericórdia que vai nos salvar. Por isso é que Jesus disse, se esses dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, aleluia. Então nós precisamos chegar na oração, reconhecer que somos carne, reconhecer que somos pecadores. Mas eu estou a vir de um jejum seco de 7 dias, eu estou a vigiar todos os dias, estou a ler Bíblia todos os dias, mas até às vezes no momento em que você leu Bíblia, você me julgou, pensaste mal de mim, lembraste de uma minha pregação, falaste, aquela heresia, foste ler o livro, entendeste melhor do que eu, falaste, aquele líder fraco, não consegue interpretar bem a Bíblia. Então entendeu o princípio? Nós precisamos reconhecer que somos pecadores. Não, na presença de Deus, amado, não se achega só pá. A Bíblia fala que Isaías, de repente, capítulo 6, pá, está vendo o trono de Deus. Primeira coisa que Isaías falou de que, ai de mim, que sou homem de lábios que, porque meus olhos estão a ver o que eu não sou digno de ver. Irmãos, primeira coisa que nós temos que fazer ao ir para a oração é sondar os nossos corações. Irmãos, quando há situações minhas para contigo, quantos males você pensa de mim? Eu estou a te dever 20.000, mas você ouve que eu dei 30.000 no pastor Gole. Você vai lá, tem mesmo dinheiro, não me pagou mais. Depois eu vou mesmo na cadeia, vou lhe tirar a botija. Irmã, não sei que se vira, eu vou lhe tirar mesmo se vão. Irmãos, mas você quer chegar na oração, mano, reconheça, oh Deus, mostre meus pecados, por favor, Senhor. Sonda o meu coração, oh Deus. Mostra a iniquidade que há dentro de mim, Yeshua. Mostra o pecado que há dentro de mim, Yahweh. Mostra-me, oh Deus. Mostra-me, oh Deus. Aleluia. Nós precisamos, a primeira coisa é reconhecer que somos O irmão que mais pede perdão ora muito. Porque quando ele vai fazer esse princípio, o Espírito lhe fala, fulano, não está bem contigo. Ele já vai falar, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Só temos orgulho porque não praticamos esse princípio. Aleluia. Irmãos, Filipenses, vamos entrar. Filipenses 1.
Filipenses no seu capítulo 1, no verso 19. Não entre na oração sem orar. Não entre na oração sem orar sobre os teus pecados e sobre as tuas iniquidades. Diz as Escrituras, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Só o verso 19. Por favor, coloque sua versão King James. Depois vamos ler a versão NVI. Pois estou certo de que o que se passou comigo resultará em libertação para mim, graças a vossas súplicas e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. NVI. Pois sei que serei liberto por causa das orações de vocês e da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Podemos ler esse versículo juntos, por favor? 1, 2, 3. Diga comigo, a oração vira as coisas. A oração muda as coisas. Aleluia. Eu disse que ia compartilhar 3 segredos para fazer a oração funcionar. Irmão, o primeiro segredo é esse. É que nós precisamos ativar dentro de nós que todas as vezes que eu tiver a orar, a oração vai mudar as coisas. As coisas vão mudar. As coisas vão virar. Aleluia. Olha, deixa eu trazer o contexto. Paulo estava preso. E ele estava a escrever essa carta para a igreja de Filipenses. E ao escrever essa carta para a igreja de Filipenses, o que que Paulo disse assim? Paulo disse, olha, eu sei que eu vou ser liberto por causa das vossas. Paulo está a dizer que o que vai causar a minha liberdade é que irmãos, significa que a oração muda o estado das coisas. Quando alguma coisa não está no estado em que você anseia e deseja, é tempo de orar. Paulo está a dizer, as vossas orações vai gerar libertação minha. Paulo não estava falando uma libertação espiritual. Ele estava se referindo mesmo da libertação física. Aleluia. Por isso é que nós começamos no ACF, Almeida Corrigida e Fiel. Na Almeida Corrigida e Fiel, a palavra que aparece aqui é salva. Porque a palavra salvação, essa palavra salvação vem do verbo no hebraico soteria. O que significa soteria, igreja? Soteria significa livramento, preservação e segurança ou salvação. Ou seja, o contexto que o Paulo estava a trazer é o livramento de molestias do maligno. Paulo estava a dizer que eu não estou preso só, porque se você ler no verso anterior, ele fala assim: alguns pregam Cristo por vanglória, mas eu prego Cristo porque eu sou defensor deste evangelho. Estão entendendo a ideia? Paulo está a falar, eu só fui preso para que o nome de Cristo não fosse proclamado para mais além. Então Paulo está a dizer assim: mas quando vocês orarem, o meu espírito vai estar livre e o meu corpo também vai estar livre. Aqueles que nunca ouviram o evangelho, pela minha própria boca vão ouvir o evangelho e também vão ser tocados e libertos. Então a oração tem essa capacidade. Amado, o que isso aqui quer dizer realmente no hebraico? No hebraico está dizendo assim: o telefone está assim. Ou seja, eu olho para a minha vida, tem alguma situação que para mim está para baixo, não está para cima. Mas quando eu vou para orar,
a oração vai mudar as circunstâncias. O que estava para baixo, ela vem para cima. Ou seja, o que a Bíblia está a nos dizer é: eu olho para a minha vida, um espírito de escassez, olho para toda a minha linhagem familiar, mas quando eu colocar o meu joelho no chão e começar a orar, naquele momento a virada de chave acontece. De escassez vem o espírito de abundância. Aleluia. Então nós precisamos perceber que a oração nos dá essa capacidade, a capacidade de virar as coisas. Irmão, o que é conversão? Conversão é mudança de estado, mudança de comportamento, mudança de pensamento e mudança de ações. Então Paulo está a dizer que as vossas orações vai causar transformações na minha vida. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos compreender em Deus que quando nós oramos, as coisas mudam. Quando nós oramos, as coisas mudam. A oração muda as circunstâncias. Quem crê nisso? Aleluia. A oração muda. A Bíblia nos mostra que Jesus de Nazaré esteve a entrar numa cidade, e naquela cidade saía um óbito, um funeral. E a Bíblia mostra que quando Jesus olhou para aquilo, teve compaixão. E a Bíblia nos relata que Jesus olhou para aquela situação. Quem está andando conosco na leitura, não preciso te dizer o capítulo e o versículo. A Bíblia fala que Jesus olhou para aquele momento, foi e toca na urna e fala no defundo: levanta-te. Em nome do Pai, levanta-te. Agora, desperta. Aleluia. A oração muda as circunstâncias. Irmão, eu não sei o que está morto na tua vida, mas é o momento de orar. Porque a oração vai trazer o que estava morto para a vida. A oração, amados, ela tem essa capacidade de trazer aquilo que na nossa vida parece impossível para a possibilidade. Irmão, eu aqui dentro dos meus apontamentos, eu escrevi: todas as coisas cooperam para bem daqueles que amam a Deus. Sempre que você precisa de uma virada, é tempo de orar. Tempo de orar, coloca a pressão em Deus. Porque quando você está a orar, você está a colocar pressão em Deus. E quando eu olho para as escrituras, eu aprendo com dois homens a colocar pressão em Deus. Eu quero começar a vos falar de um homem que aprendeu com a primeira pessoa que eu quero falar. Mas vou começar com ele, Josué. A Bíblia nos fala, líder disso, nos ajudam só, por favor. Em Josué, no capítulo 7, no verso 7, a Bíblia nos mostra que Josué e todos os anciãos rasgaram as suas vestes. E a Bíblia fala que eles se prostraram diante de Deus. Aleluia. Josué se prostrou diante de Deus e Josué começou a orar. Disse: oh Senhor, o que dirão de nós? O Egito, que nos tiraste do Egito para nos matar no deserto. Senhor, o que dirão? Josué 7, verso 8. Ah, Senhor, que direi, pois? Israel virou as costas diante dos inimigos. Verso 9. Ouvindo isto, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra. Então, que farás ao teu grande nome? Josué está nos ensinando o segredo. Coloca a pressão em Deus.
Só coloca a pressão em Deus quem conhece quem Ele é e conhece as promessas feitas ao seu respeito. Josué sabia que no capítulo 1, até no capítulo de Deuteronômio, no último capítulo 31, em Josué 1, o Senhor lhe disse: assim conforme fui com Moisés, eu serei contigo. Isso lhe deu autoridade de rasgar as vestes e expressar isso diante de Deus. Todos os nossos inimigos vão vir contra nós, vão nos matar e nós vamos desaparecer da terra. E o teu nome, ele estava a dizer para Deus: Deus, é o teu nome que vai ser blasfemado, é o teu nome que não vai ser reconhecido. Vão falar: esse Deus mata as pessoas, não cumpre o que promete. E as escrituras de Deus: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que porventura diria ele, não que confirmaria. Falaria ele, não faria. Josué estava a dizer: Deus, as nações vão dizer que você promete e não cumpre, que você promete e você não faz. Então olham, a Bíblia fala, verso dele de Deus. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Resposta veio. Irmãos, estou a ensinar o primeiro segredo. Primeiro, aprenda a saber quais são as tuas promessas. E quando você vai orar um motivo diante de Deus, reivindica tipo Josué de acordo com as tuas promessas. Fala: Senhor, tu me prometeste em maio de 2020, na meditação, às 14 horas e 20 minutos, me prometeste que eu seria a cabeça em todo lugar. Até agora não está se cumprir. E eu já falei isso para as mais de 30 pessoas. Essas pessoas vão falar que o Senhor é falso. Eu te duvido se Deus não vai te responder naquela hora, meu irmão. A Bíblia está a dizer: e o Senhor respondeu a Josué. Josué aprendeu com quem? Moisés. A Bíblia nos mostra no livro de Números, capítulo 14, que a Bíblia fala que o povo pecou. E o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu vou matar todos esses. Eu vou te fazer você uma grande nação. Moisés também fez pressão em Deus. Colocou, disse: não. Espera aí, Jeová. Vamos conversar. Josué capítulo Números 14, a partir do verso 15. E a Bíblia fala até o verso 19 mais ou menos. A Bíblia fala que Moisés começou. Podemos pular para o verso 18, chefe. Diz: olha Moisés a orar: Senhor, é longânimo e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração. Verso 19: perdoa, pois, a iniquidade desse povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo, desde a terra do Egito até aqui. Irmãos, e Moisés, depois de colocar pressão em Deus nos versos anteriores, antes do verso 18, Moisés começa a pedir perdão diante de Deus. Esse segredo eu já ensinei. Nós não podemos começar a orar sem reconhecer que somos pecadores. Mas Moisés, ele olha para o verso 19 de Deus. Olha para o verso 19, ele fala: Senhor, lembra-se que você já perdoou muitas vezes esse povo. Não é agora que o Senhor vai deixar de ser misericordioso. Nós precisamos aprender a voltar a colocar pressão em Deus. Verso de número 20, por favor. Diz a palavra: e disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Aleluia. Aleluia. Irmão, quando as coisas não estão conforme você quer, é tempo de orar. É tempo de colocarmos pressão em Deus. Só coloca a pressão em Deus aquele que conhece as Escrituras, aquele que sabe o que a Bíblia diz ao respeito dele. Como eu vou colocar pressão em Deus se eu não sei o que as Escrituras dizem ao meu respeito? Eu não conheço os decretos de Deus ao meu respeito. Então, escolher, ler a palavra, meditar
Isso nos torna sábios na oração. E Paulo fala, muitos dão golpes no ar. Aleluia. Então nós paramos de dar golpe no ar quando nós colocamos pressão em Deus. Pressão em? Coloque pressão em Deus. Aleluia. Irmãos, é tempo de orar. É tempo de colocar pressão em Deus. É tempo de nós acreditarmos, igreja, que quando nós oramos, conforme diz a palavra em Filipenses 1,14, podemos voltar lá de direção. Amado, a libertação, a mudança está acontecendo em nossas vidas. Aleluia. Nós precisamos acreditar que quando nós oramos, a libertação está acontecendo em nossas vidas. Alguma coisa vai tocar o nosso espírito, em nome de Jesus. Eu decreto em nome do Senhor Jesus que mudanças estejam acontecendo nesse ano de 2025, todas as vezes que você orar em nome de Jesus. Eu decreto em nome de Jesus de Nazaré que em 2025 vai mudar de estádio, de solteiro para casado em nome de Jesus. De solteiro para aquele que tem um compromisso em nome de Jesus. Eu decreto em nome de Jesus sobre a tua vida que nesse ano de 2025 o Senhor estará curando a tua enfermidade. Quem crê diz amém em nome de Jesus. Quem crê diz amém em nome de Jesus. Irmãos, Isaías 43, líder de Deus, verso 18 e verso 19, em nome de Jesus. Eu na oração preciso ver. Aquilo que eu não vejo na oração, não recebo no físico. Esse é o segundo segredo que eu quero passar para a igreja. Irmãos, vocês já atingiram esse momento em que você está a orar. Estás a orar pela minha vida. Você a orar. Você sabe que estás a orar, mas só estás aí assim. Assim. Mas quando você abre os olhos, afinal você está assim. Aleluia. Aleluia. Já vos aconteceu ou não? Já vos aconteceu aquele momento? Agora começam a navegar comigo. Você conscientemente a orar. Sabes que eu estou a fazer esse movimento. Aleluia. Mas quando você vai abrir os olhos, você afinal está a fazer esse movimento. Só que quando até os teus movimentos físicos mudam, aqui está o segredo. Quando até esse dia você está a orar assim, quando você pensa que estavas a orar assim, quando você aqui estás a orar, Deus, eu entrego a mamá Palmira nas tuas mãos, é que você começa a lhe ver. Você parece que estás a ver a imagem daquela pessoa. Quem já viveu isso? Tudo. E irmãos, quando você está nesse nível, o que você decreta sobre a vida dela já está feito. Porque você viu na oração. O que você não vê na oração, aleluia, você não vê no fim. Diz as escrituras: não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que eu faço uma coisa nova. Agora sairá luz, porventura não percebes? Eis que porém um caminho no deserto e rio no ermo. Versão NVI, por favor. Esqueçam o que se foi, não vivam do passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Irmãos, pegam aqui. Vejam. Quem tem que ver? Eu e você. Nós temos que ver. Eu farei uma coisa. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem. Quando é que você está a perceber? A tua consciência percebe que está aqui.
mas o teu espírito aqui está te mostrando a pessoa que você está a orar. E às vezes você está a orar, Deus abençoa a mamãe Palmira, mas você está a ver o pastor Gulli. E quando você muda a oração sem querer, você está a orar algo sobre ele que você nunca imaginou. O teu espírito está a ver o que a tua carne não pode ver. E quando você se encontra com o pastor Gulli, aquilo aconteceu. Aleluia. Eu me lembro que o pastor Gulli veio me visitar um dia na minha casa. Eu passei um mês. Todas as vezes que eu ia, e sempre isso me acontece com a vida dele, há sempre um sítio. Se eu chegar lá, a pessoa que me vê, mesmo com os olhos fechados, é ele. Só que naquele dia eu me lembro que eu estava a orar. Eu, em vez de ver o pastor Gulli, eu vi um carro. Quando eu abri os olhos, aquele lugar profético do pastor Gulli. Mas eu vi um carro. Eu também, então, embora no meu orgulho, comecei a orar. Jesus, obrigado, Senhor, porque estás me dando um carro. Eu cancelo, eu trapo tudo. Mano, voltei no lugar, cala tua boca, rapaz. Ora para o meu servo. Mano, estamos em casa, embora com a família, bem sentado. Há coisas que eu não conto para ninguém. Fica meu segredo com Deus. Só estamos a ver. A minha esposa disse: olha, entrou alguém aí com o carro. Olha, está no carro. Não conheço. Oh, basta, já. Só pensei embora aqui carro do serviço. É como, epa. Oh, meu Deus, é para vir te mostrar aí nova bênção em nome de Jesus. Falei assim para o pastor Gulli, não sei se ele se lembra. Eu cheguei, eu fui orar para o carro. Lhe falei, só não vi a matrícula, mas a marca é essa, a cor é essa. Eu até estava a orar, ele se lembra bem. Eu estava a orar, estava pensando, bora aqui é o meu carro, meu líder. Estava pensando que o teu som é meu, meu líder. Não, é Santa Fé, foi Santa Fé. Eu estava pensando, bora que o Santa Fé é meu. Eu já estou orando, mas eu embora se alegro com as bênçãos dos outros, aleluia. E eu comecei a ficar, ele sabe, até quando lhe fazem mal, eu fico muito mal com a pessoa que lhe fez mal. E eu lhe falei, mano, eu estou feliz, afinal sei mesmo que as tuas bênçãos também são minhas, aleluia. Então, irmãos, o que eu quero tentar te dizer, o Espírito tem que ver, aleluia, o Espírito tem que. E naquele dia eu aprendi uma grande lição com isso. Aquilo que meu espírito não vê no físico, eu não vou receber. No físico eu não vou E depois eu descobri que eu entendi por que Deus me colocou na intervenção. Porque nos bastidores aquele carro já colocaram à venda há muito tempo. Ele já havia visto. Outra pessoa já pegou para vender. Já tinha outros compradores. Mas o seu decretou, disse, oh rapaz, você tem que ser o intercessor, porque esse carro é para o meu servo. Não sei se você não está entendendo. Então, por isso é que quando você está aqui, ao invés de você quer orar para o líder Aparício, mas está vivida da tua tia que você nunca mais lhe viu, irmão, para de orar para o líder Aparício, começa a orar pela tua tia, porque você está a intervir em alguma coisa que é espiritual. E a Bíblia está falando, vocês não estão vendo. Muitas das vezes nós estamos na oração, o Espírito tenta nos mostrar alguma coisa, nós desviamos, isso nos torna fracassados na oração. Por isso é que as nossas orações não são respondidas, porque eu quero orar o que eu quero, o que eu acho, o que eu penso. Mas existe momento que o Espírito vai te dizer o que orar e que momento orar, aleluia. Não é o que você quer orar, é que o Espírito, porque a palavra fala que o Espírito intercede conosco com gemido que inexprimível. Então o gemido inexprimível está a te falar, agora não é para orar por Lucas, agora é para orar para a Natália. Mas você continua, Deus, abençoa o Lucas, irmão, pode até te cuidar, mas não vai fluir. Eu me lembro como se fosse hoje, na Jocum. Eu a orar, eu pensei que eu estava numa direção, eu afinal estava noutra direção. E de repente falei, Deus, eu coloco o meu joelho para você entender que eu quanto eu quero mudança nesse assunto.
Mano, a voz no Espírito falou: levanta, para de orar de joelho e começa a orar pela vida. Me lembro como se fosse hoje, do líder Vidal. Eu agora no meu orgulho falei: Deus, onde estou te mostrando agora meus problemas? Eu vou continuar de joelho até o Senhor me responder. Mano, eu não sei qual é o animal que me picou no joelho. Quando eu levantei, 2 dias depois, meu joelho bem inflamado. Preço da desobediência. Se lhe aconteceu o quê? Não fica mal comigo, meu Deus. Não sei. Aleluia. Não orei mesmo. Embora só queria orar meus problemas. Irmãos, aprenda. Quando você ora os problemas dos outros, Deus está intervindo no teu. A maior parte das vezes em que eu estou a ver problema do outro, quero orar o meu não resolveram. Mas quando eu orei do outro, não orei meu, até às vezes abri jejum para orar para a minha vida. Mas no meu de jejum não é para ti. Ora, jejuar pelo fulano, meu problema enquanto eu estou a jejuar pelo fulano está a ser resolvido. O problema é que nós nos tornamos egocêntricos. Tudo eu, tudo para mim, só quero eu. Aleluia. Nós precisamos ver as coisas na oração. Aleluia. A palavra fala que um dia Jesus, amado, a palavra fala que Filipe chama Natanael. E a Bíblia fala que quando Natanael lhe chama, ele fala: não pode vir nada bom daquele lugar. Mas Filipe lhe disse: vem. A Bíblia nos mostra lá em João que quando Filipe chama a Natanael, vem ver, Natanael se achega diante de Jesus e Jesus lhe fala, sabe: oh, está aqui um grande israelita em qual não há dolo. Eu te vi debaixo da figueira antes que Filipe te chamasse. Só que a palavra, Filipe olha para Jesus, recua. Verdadeiramente você é ungido de Deus. O que acontece, como Jesus lhe viu, é na oração. Líder Dilson, a Bíblia nos mostra no livro de Marcos capítulo 1, no verso 30, por favor. A sogra de Pedro estava doente. A Bíblia está nos mostrar que a sogra de Pedro estava doente. E a Bíblia fala que depois, no verso 32, vieram várias pessoas. E Jesus ora para a sogra de Pedro. Verso 32, por favor. Depois, ao pôr do sol, trouxeram vários endemoniados, várias pessoas enfermas. E a Bíblia está nos mostrar daquelas cidades. E reuniram diante da porta. Jesus também ora por todos eles. E depois disso, a Bíblia fala que Jesus lhes curou de vários males. Várias coisas acontecem aí. Mas no verso 35, de madrugada, quando estava escuro, Jesus sai da casa de Pedro e vai no monte e vai orar. E quando nós voltamos em João 1, 40 e tal, onde conta a história, pode não ir para João 1, vamos continuar aqui. A Bíblia fala que no João 1, 46 em diante, quando conta a história de Natanael, de Filipe a chamar Natanael, a Bíblia nos fala que ele estava onde? Na Galileia. E a Bíblia nos fala que os discípulos, antes de irem para a Galileia, eles primeiro foram procurar Jesus. Como eles foram procurar Jesus? Esse acontecimento aqui. A resposta está aqui em Marcos, e que Marcos detalha melhor do que João. O que aconteceu? Jesus na Galileia prega Pedro, pega o João, pega os outros e entra na casa de Pedro, porque a sogra estava doente. Cura a sogra de Pedro. Depois de Jesus curar a sogra de Pedro, traz a multidão de pessoas. Jesus cura todo mundo, conforme acabamos de ler. Só que Jesus não aceita ficar na casa de Pedro. De madrugada, Jesus vai ao monte. E quando Jesus está de madrugada, Pedro acorda, ele não está. Pedro pega alguns, fala assim: vamos lhe procurar. Ele encontra no monte. Quando ele encontra, me fala: olha, nós estamos à procura de ti. E ele fala: vamos.
é necessário que eu pregue também em outras regiões próximas. Vamos para a Galileia. E quando eles chegam na Galileia, Jesus chama Filipe. Quando os Filipe se converte, Filipe então vê, essa boa nova é boa. Vai chamar Natanael. A pergunta que se fica é, aonde Jesus viu a Natanael? A resposta está aqui no verso 35. De madrugada, quando Jesus orava, Jesus viu a Natanael na oração dele. Por isso é aquilo que você não vê no espírito, no físico não se reflete. Por isso é Natanael veio com uma bagagem, mas Jesus olhou para ele e disse, eu te vi debaixo da figueira antes que esse homem te chamasse. E Natanael sabia, não podia alguém lhe ver, porque ele sabia que ninguém lhe viu. Então nós precisamos entender que esse nível de oração, irmão, é difícil não te responder. Aquele que vê no espírito já alcançou. Não precisa orar muito em língua. Aleluia. Aleluia. Então nós precisamos aprender a ver as coisas espirituais além do que nós pensamos. Aleluia. 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 Irmãos, eu expliquei. Primeiro nível, você pensa que estás a orar assim. Afinal você está a orar e teus olhos se abrem, a tua mente muda. Segundo nível, é eu mesmo. Eu é que estou na oração, se obrigo a ver. Não espera só espírito, é você acalmar o teu espírito e ver. É que nós vamos orar para uma situação. Estamos a orar para a dor de barriga passar, mas continuamos a nos ver com dor de barriga. Não, eu estou a orar para a dor de barriga passar. Eu tenho que ativar a minha mente a me ver que a dor de barriga passou. Como é que eu estive antes da dor de barriga? Se for possível, tenta imaginar esse nível. Você vai ativar isso. Aleluia. Você vai ativar isso na tua vida. Terceiro e último ponto. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1, verso 14. Diz a palavra: os anjos não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir àqueles que hão de herdar a salvação. Irmãos, esse é o segredo que eu acho que nós temos pecado muito. Voltando em João 1, nos 40, Jesus fala para Natanael: a partir de hoje vereis os céus abertos, anjo subindo e descendo para servir que os filhos. E o escritor de Hebreus está a nos dizer: não são todos eles espíritos ministradores enviados para ministrar sobre aqueles que hão de herdar a salvação? O que às vezes nos faz fracassar é não reconhecer que além do Pai, do Filho e do Espírito Santo existe o ministério dos anjos e eles trabalham ao nosso favor. Quando eu não reconheço isso, o meu espírito não ativa isso,
Existem coisas que você vai ver que parece que a vida desse é fácil, a minha não é. É porque ele ativou e há anjo a trabalharem para tudo. Irmãos, é crucial. Nós estamos a ler as escrituras. Em algum momento, quando nós terminamos Mateus, terminamos Marcos, terminamos Lucas, nós lemos que Jesus estava angustiado e levou os seus, Pedro, Tiago e João, para orar. E a Bíblia fala que ele estava tão angustiado, começou a orar, que o suor dele se transformou em sangue. Mas também a Bíblia nos diz que desceu um anjo para lhe consolar. Se até Cristo precisou do ministério de anjos, quem sou eu, Aparício? Quem és tu, irmão, que não precisa dos ministérios angelicais? Se o escritor de Hebreus diz que ele foi enviado para ministrar as nossas vidas, quem somos nós, igreja, para desprezar até Cristo? Quando Pedro, nós lemos Mateus, Marcos e Lucas, agora estamos a ler João, nós lemos, Pedro tira a espada, corta a orelha do servo de Marco, e Jesus falou para Pedro: Pedro, eu não preciso da espada, quem luta pela espada aparece, mas se eu orar, meu Pai vai enviar aqui legiões de anjos. Estamos a entender, irmão? Até Cristo teve a consciência que o ministério dele, ele não estava andando sozinho. Mas nós queremos achar que somos crentes valentes, que andamos sozinhos. Não, a Bíblia nos fala no livro de Salmos 91: os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, para fazer o quê? Para nos livrarem do mal. Por que a tara está te afetar? Porque você não acredita que tem um anjo que antes de você pisar na tara, ele vai pisar primeiro e não vai te afetar. Por que o bruxo consegue te tocar? Porque você acredita que o bruxo tem mais poder. Mas o teu anjo é mais guerreiro do que qualquer bruxo. Nós precisamos ter clareza disso. Nós precisamos compreender que tem anjos ao nosso redor. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem anjo a trabalhar ao teu. Irmãos, quando alguns precisavam de cura, eles ficavam no tanque de Betesda, certo? E a Bíblia fala que um anjo vinha e agitava as águas, e o primeiro que tocasse a água era curado. Então eu posso ativar um anjo de cura como? Eu estou a orar, diz as escrituras, verdadeiramente tomou sobre si todas as nossas dores e enfermidades, fomos reputados e aflitos, feridos de Deus, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Então eu declaro, eu decreto sobre a minha vida saúde agora, em nome de Cristo Jesus. O anjo que agitava no tanque de Betesda é obrigado a descer do céu para vir tocar a tua vida. Porque como é que nós conseguimos movimentar o anjo? Entre meio da palavra. A palavra nos mostra que os anjos obedecem à voz da criação. Que a voz da criação é a palavra. A palavra fala que pela palavra o Senhor criou que todas as coisas. Então existe momento nós não ativamos as escrituras. Então os anjos não trabalham ao nosso favor, porque nós não estamos ao versículo correto, nós não estamos a ter a crença correta para aquela resolução. Então nós precisamos ter isso em mente. Irmãos, as escrituras nos mostram, e isso é claro, é visível no livro de Lucas, por exemplo, a começar Lucas, que o anjo apareceu para Zacarias, ele anunciou boa nova. Aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém aqui que está esperando uma boa notícia? Tem anjo para te dar a boa notícia.
A Bíblia fala que, olha, alegra-te. Ainda Zacarias disse, não, eu e a minha mulher já somos avançados de idade. O anjo lhe disse, por causa disso, vais ficar mudo. Irmão, tem anjos que trazem boa notícia para nós. Igreja, nós precisamos reconhecer que nós não andamos sozinhos. Nós precisamos reconhecer que tem seres espirituais ao nosso redor e ele trabalha ao nosso. Irmãos, a Bíblia fala no livro de Deuteronômio, no livro de Êxodo, que o Senhor disse para Moisés: Moisés, eu envio o meu anjo diante de vocês. Moisés não fez tudo aquilo sozinho. Havia um anjo que estava em frente de Moisés. Havia um anjo que estava a abrir o mar. Havia um anjo que estava a trazer as maldições no Egito. Nós precisamos entender que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos entender que nós não somos qualquer pessoa. Nós precisamos entender que nós somos guardados. Que o nosso Pai não nos deixou na terra sozinho. Enviou anjo para nos guardar. A palavra fala que Abraão, no capítulo 20, quando fala para o seu servo, Abraão fala para o seu servo: olha, o Senhor a qual eu sirvo, ele vai enviar um anjo diante de ti, vai te fazer prosperar. Irmão, entenda, quem está precisando de prosperidade em alguma área desse ano, em 2020, você é filho de Abraão. Abraão disse que o anjo vai te fazer prosperar em todo o caminho. Você precisa começar a acreditar: essa é a promessa. Em todo lugar que eu pisar eu vou ser próspero. Em todo lugar eu vou ser cabeça. Em todo lugar vão me chamar. Se eu fazer concurso eu vou entrar. Se eu meter meu lugar no emprego vão me chamar. Em todo lugar eu vou ser próspero. O anjo está trabalhando em meu favor. Amado, nós precisamos perceber, e a Bíblia está nos mostrar que quando o servo orou, a palavra se cumpriu. O anjo lhe acompanhou. O anjo lhe mostrou a mulher certa e ele levou a mulher certa para o filho de Abraão. Irmão, nós precisamos compreender que não andamos só nessa terra. Jesus disse: eu vou, não vos deixarei só, enviarei o Espírito Consolador. A palavra fala que o Espírito Santo está conosco, mas ele opera através dos anjos. Não são eles espíritos ministradores. Talvez você está precisando de alguma ministração, alguma mensagem de intervenção, mas a palavra testifica que o anjo desceu e disse: amado, entenda, alguma circunstância na tua vida, se calhar está amarrada, estás como Daniel na cova do leão. A palavra fala que mesmo Daniel na cova de leão, o anjo desceu, tapou a boca do leão. Eu estou decretando na tua vida que tudo aquilo que são leões para ofuscar a tua vida, para te matarem em 2025, aí o anjo está descendo, está tapando a boca deles em nome de Jesus. Meu irmão, nós precisamos compreender algo. Daniel estava lá aflito, mas o Senhor interviu com o anjo. Mistérios angelicais, ele existe, ele está ao nosso redor. Nós não estamos aqui sozinhos. Se Deus nos abrisse os nossos olhos, nós íamos ver eles aqui a operar. Ele aqui é disposto a curar, ele aqui é disposto a nos tocar. Depende da nossa correspondência do Espírito, depende da nossa ativação no Espírito, depende de nós compreender que ele existe e trabalha ao nosso favor. Os anjos nos curam de qualquer doença. Os anjos nos trazem notícias boas. Os anjos nos mostram aquilo que nossos olhos não podem ver. Irmãos, nós precisamos compreender que não estamos aqui sozinhos. Nós precisamos compreender que existe mistérios angelicais ao nosso favor. Coloca-te em pé em nome de Jesus. Você não está a lutar sozinho. Essa dor, você não está a lutar sozinho. Você não está sozinho.
É tempo de usarmos a concordância divina. A palavra concordância vem do latim concórdia, irmãos. Sabe o que significa com? Significa junto. Nós precisamos começar a ativar os anjos, concordando com os céus, falando as escrituras ao nosso favor. Ei! Diga comigo. Eu estou vendo. Diga, eu estou vendo. Eu estou vendo o favor de Deus na minha vida em 2025. Eu estou vendo os anjos de Deus em minha vida a trabalharem noite e dia, dia e noite, ao meu favor. Diga, eu estou vendo a bondade de Deus, a misericórdia de Deus a me seguirem todos os dias em 2025. Irmãos, em nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus. Eu quero agitar o teu espírito. Irmãos, há anjo para tudo. Comece a orar sobre aquilo que você quer que os anjos intervenham de Deus. Comece a orar. Comece a pedir para Deus como nos ativar os anjos. Declara as escrituras. Declare só as escrituras. Oh! Ore em nome de Jesus. Começa a orar com palmas. Começa a dar palma em nome de Jesus sobre aquilo que você quer que Deus, os céus intervenham nesse ano de 2025. Vai, levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Levanta a tua voz. Vamos lá, diva. Ore em nome de Jesus. Você aprendeu 3 princípios. Comece a ativar isso em ti. Oh, comece a orar. Vai, comece a orar em nome de Jesus. Ah, começa a ver. Começa a ver. Comece a ver. Comece a ver em nome de Jesus. Comece a ver. Nós oramos a Ti, ó Deus. Nós oramos a Ti, ó Deus. Aleluia, aleluia. Vai dando palma. Vai orando em nome de Jesus. Ore, 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 ore. Em nome de Jesus. Eba